Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da Codificação Espírita. Codificação é essa realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Tem 11 capítulos, nós estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, no subitem que vai falar sobre os anjos da guarda, um assunto que particularmente eu gosto muito mesmo. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E vamos hoje para a questão 512. Na questão 512, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: podemos ter muitos espíritos protetores? Resposta dos espíritos: todo homem sempre tem espíritos simpáticos. Homem é o quê? Espírito encarnado. Todo homem sempre tem espíritos simpáticos, que não quer dizer anjo guardião, ok? Espíritos simpáticos que gostam de nós, como acontece no dia a dia. Podemos ter vários espíritos simpáticos, mas o nosso tutor, o nosso pai, a nossa mãe são papéis específicos, digamos assim, não é? Todo homem, então, tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que por ele se afeiçoam e se interessam, como tem os que o assistem no mal. Bom, então, protetor no sentido que se há um espírito simpático, pode proteger. Mas isto é porque ele não foi específico, ele falou de espírito protetor, não falou de anjo da guarda, então a resposta foi exatamente para a pergunta que ele fez. Agora, uma coisa interessante, não é? Vamos pensar aqui, na dona Ivone Pereira, médium espírita, que reencarnou como Ivone Pereira em 1900, desencarnou em 1984, extremamente dedicada não só ao estudo, mas também à vivência dos postulados espíritas. E então, muito interessante, porque ela trabalhava em reuniões de desobsessão, e ela tinha, muitas vezes, a condição de ver os espíritos, falar com eles, e muitos deles, obsessores, vejamos, obsessores que estavam lá na sua obsessão, mas ela orava por eles, ela conversava com eles, e embora eles não abrissem mão, muitos, da obsessão que exerciam sobre algum encarnado, eles desenvolviam, muitos deles, uma simpatia pela médium. E então, alguns deles, por vezes, avisavam a médium de algum perigo que poderia estar perto dela, de alguém que estivesse tramando, às vezes até mesmo, não é um espírito, que eles ficassem sabendo que estivesse tramando algo contra elas, ou contra ela, ou alguém que estivesse no caminho de Dona Ivone, algum encarnado, que fosse uma ameaça a ela. E eles a avisavam. Então, eles tinham simpatia por ela e a protegiam. Não é? Se você está avisando de um perigo para a pessoa, você está protegendo. No entanto, eles diziam a ela, olha, aí quando ela ia e falava, olha, isso eu não vou deixar. Não me peça, porque eu não vou deixar.
Então, vejamos que às vezes um trabalho, isso mostra, não é, que a pessoa tem um bom coração, mas está ali sem querer perdoar algo do passado. Precisa de mais tempo, nós sabemos que esses nós sempre acabam se desatando um momento ou outro momento, isto vai acontecer. Ela lá fazia parte dela, mas nós não podemos responder pelo livre-arbítrio de quem quer que seja, não é? No caso de encarnado, uma pessoa adulta, ela tem direito, ela tem a sua autonomia. Também o espírito tem o direito? Tem o direito, embora ele sinta muito mais as repercussões espirituais das ideias infelizes, das escolhas infelizes que teimam em fazer. A obsessão é uma escolha infeliz. E uma hora lá, os obsessores percebem isso, não é? Mas o que queríamos destacar aqui é exatamente isso, que eram obsessores que estavam ali numa ação bem negativa, que é a obsessão, mas que desenvolviam pela médium simpatia e, por vezes, até a protegiam mesmo. É um caso bem interessante. Questão 513, pergunta Allan Kardec. Os espíritos que nos são simpáticos atuam em virtude de uma missão? Algumas vezes, respondem os espíritos, podem ter uma missão temporária, mas quase sempre são atraídos pela identidade de pensamento, afinidade, sintonia, atrai. O pensamento, como ele é matéria, energia, ele é magnético. Então, atrai. Ok? Então, diz aqui, quase sempre são atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Bem assim. 513A, desdobramento desta questão que vemos agora. Parece resultar daí que os espíritos que conosco simpatizam podem ser bons ou maus, exatamente aquele exemplo lá dos obsessores que avisavam e tentavam proteger a Dona Ivone. Parece resultar daí que os espíritos que conosco simpatizam podem ser bons ou maus. Resposta dos espíritos, sim. O homem sempre encontra espíritos com quem ele simpatiza, seja qual for o seu caráter. Muitas vezes gostamos de pessoas, imagine, uma pessoa que nos é querida, filho, uma mãe, um pai, que possa estar desviado do caminho do bem. Vamos deixar de ser simpáticos a eles? Vamos deixar de amar? Não é? Não quer dizer que muitas vezes não possamos até nos aproximar mais do que gostaríamos, às vezes por motivos diversos, mas o sentimento que se nutre, a simpatia, está acima disso, não é? Está acima disso. 514, pergunta Allan Kardec. Espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? Vou repetir. Espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? Resposta: há muitas gradações na proteção e na simpatia. Olha, isso já diz muita coisa. Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. O amigo da casa. Um amigo, né? É um amigo que frequenta a nossa casa. Não quer dizer que o espírito vai frequentar a nossa casa, mas é um espírito amigo, nos quer bem, pode até mesmo frequentar a nossa casa. Né?
se tiver a autorização, se for um espírito que seja um bom espírito, um espírito com tendências positivas, um espírito que quer, de alguma forma, vemos isso várias vezes nos livros do espírito André Luiz, não é? Avós que procuram se aproximar, às vezes, dos netos, ou pedem autorização para vir ajudar um encarnado do seu coração. Isso pode acontecer. Então, o espírito familiar é antes o amigo da casa, diferente do anjo guardião que nós já vimos, não é? Que está com o encarnado do nascimento à desencarnação. Allan Kardec vai comentar dizendo-nos assim: das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio é o que tem por missão seguir o homem na vida, encarnação, e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao seu protegido. E nós vimos também que quando é superior em relação ao protegido, mas não é tão superior assim, ele vai ter um acima dele para determinadas situações em que ele precise desse tipo de supervisão, ok? Continua Kardec dizendo: os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis a fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder de que dispõem, quase sempre muito restrito. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa vontade com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Outro. Espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos por nós, por afeições particulares e por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração das suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias. Pode ser a uma causa. Então, a pessoa é simpática também àquela causa. Vamos imaginar que mães que perderam seus filhos hemofílicos e se juntam para esta causa. Então, vão se juntar outros espíritos, talvez de mães que também tiveram filhos hemofílicos, que são simpáticos, às vezes, à causa que aqueles encarnados estão movendo na ação do bem. Então, a pessoa para, por algum motivo da vida, e não mais participa daquele grupo, o espírito continua lá simpático àquela circunstância da causa e não acompanha o encarnado que se afasta. Mas não pode acontecer de surgir uma simpatia? Pode, até pode. Em espiritualidade, nós podemos falar de tendências, mas não podemos estabelecer decisões que são do livre-arbítrio de cada um. Agora, por último, ele diz: o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem, mas age por impulso próprio e não em virtude de uma missão, porque missão é algo superior, algo que é pedido, né, que é conferido a um espírito por uma instância do alto. A constância dessa ação negativa
varia conforme o acesso mais ou menos fácil que encontre no homem, ou seja, no encarnado, pois esse é sempre livre para escutar ou repelir a voz do gênio mau. Então, o que pode tornar, por exemplo, o encarnado mais suscetível de ceder a uma má influência? O sentimento de culpa, por exemplo, por ter feito mal a esse espírito em outra encarnação. Isso pode favorecer. Muito bem. Amanhã, hoje vimos até a 514. Amanhã damos prosseguimento ao nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.